Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Pires no comando para mais uma aula aí de revisão por questões para a Prefeitura de Guarulhos, para os cargos de assistente de gestão pública, assistente de gestão escolar e agente escolar, certo, pessoal? Essa é a segunda aula, tá? A segunda aula para curso de revisão de questões. Para quem já acompanhou a primeira aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, já sabe mais ou menos como que funciona a nossa dinâmica, tá? Não vou esticar muito aqui como de praxe, né? Então, só passar três recadinhos rápidos e a gente já inicia a nossa revisão, tá bom? Primeiro, que você dê o like aí no vídeo para incentivar o trabalho desse rapaz aí, Brunão, a produzir uns conteúdos de qualidade. Segundo ponto também, se você já é um concurseiro aí de longa data, deve ver o vídeo em velocidade 1.5 vezes ou em velocidade dobrada, tá, pessoal? Vocês conseguem habilitar essa função clicando na parte superior direita pelo celular ou na parte inferior direita no ícone de configurações pelo computador, certo? Terceiro ponto, deixe um comentário para explicar como que está a sua preparação, falar o que você acha, o que você está achando desse método de revisão por questões, mas principalmente para a gente poder saber como que está a dificuldade ou o aprendizado aí do pessoal aí, tá bom? Então, só para a gente passar o nosso cronograma, como a gente passou no primeiro vídeo também, né? O ECA já está feito, vocês já podem acompanhar o primeiro vídeo de revisão por questões do ECA, tá? Já está disponível aí no canal. Só verificar, se você não viu, não perca, que está muito bom. A aula de hoje, né, que é a aula de Constituição, a gente vai tratar sobre a parte da educação e na terceira aula a gente vai abordar alguns pontos aí, talvez daqui seja a matéria mais importante da prova, a LDB, que eu acredito que vai vir um volume maior de questões para essa prova. E para finalizar, a Lei Orgânica do município de Guarulhos, apenas a parte da educação. Beleza, pessoal? Então a gente vai finalizar com a Lei Orgânica do município e a parte da educação. E talvez não menos importante aqui, eu queria destacar a porcentagem que o conhecimentos específicos tem na prova de assistente de gestão escolar e agente escolar. Tá bom, pessoal? Com 15 questões nas duas provas, das 40, vem com um peso muito importante. O custo-benefício das matérias específicas é muito bom. Por quê? Apesar de português na prova de a gente ter a mesma porcentagem, o volume de matéria que tem no conhecimentos específicos, ele é muito menor, tá, pessoal? Ele é muito menor, então o custo-benefício do material específico tá muito bom, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar? Então, a gente vai tratar hoje aí da Constituição Federal, artigos 205 até o 214. Então, vamos começar. Questão 1, aplicado pela Prefeitura de Peruíbe em 2019. De acordo com o preceito constitucional, presente no artigo 205, a educação é um direito de todos e deve ser fomentada a. Pela equipe escolar, b. Pela sociedade, c. Pelos pais, d. Pelo professor ou e. Pelo envolvimento do aluno. Vamos ver onde a gente encontra isso? Ó, no artigo 205 da Constituição, a gente tem a parte da educação num sentido amplo, tá? Falando que a educação é um direito de todos, um dever do Estado, promovida e incentivada pela sociedade. Então aqui a gente já encontrou o nosso gabarito, tá? E ela visa principalmente o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo à cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? Eu só queria fazer uma adenda aqui, que no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, acho que é no artigo 53, tá? Lá ele fala que a educação visa o pleno desenvolvimento, o preparo à cidadania e a qualificação para o trabalho. Certo, pessoal? Aqui a gente encontra consonância com o texto da Constituição. Beleza? Para você verificar, é um conteúdo que tem o mesmo texto de lei. Então vamos voltar para a questão? Então pergunta: a educação é um direito de todos e deve ser fomentada? A. Pela equipe escolar? Não. B. Pela sociedade? Sim, perfeito. Gabarito aqui para a gente então. Letra A.
B de bola. C, pelos pais? Não. D, pelo professor? Não. E, pelo aluno? Não. Tá, pessoal? Isso não quer dizer que não deve ser fomentada por essas pessoas, tá? É que ela deve ser fomentada pela sociedade num sentido amplo. Então, no texto constitucional, tá, para a gente lá presente, que deve ser fomentada pela sociedade. Então, pelo critério de texto de lei, gabarito, letra B. Questão número 2. Em conformidade com o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, a educação básica, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao a. Acolhimento de todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. B. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. C. Preparo para o exercício de uma profissão, garantindo o acesso aos cursos técnico-profissionalizantes. D. Acesso à formação religiosa, garantindo a formação de pessoas mais éticas, solidárias, visando uma sociedade harmônica. E. Cuidado de crianças de até 3 anos, a alfabetização durante a educação infantil e o seu preparo para o trabalho no ensino médio. Vamos ver onde que a gente encontra isso? Ó, vamos voltar só para a questão que ele pede aqui, ó, que é um dever do Estado da família e será promovida e incentivada pela sociedade, visando ao... Vamos ver onde que a gente encontra isso? A gente acabou de comentar. Então, a educação, direito de todos, dever do Estado, promovida e incentivada pela sociedade. E aqui o ponto que ele estava procurando, tá? Visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo à cidadania e a qualificação para o trabalho, tá, pessoal? Então, artigo 205 da Constituição dificilmente vai fugir de algo assim. Uma questão mais implícita. Então, a gente vai vir um texto de lei e é isso que a gente vai encontrar lá na questão. Vamos voltar lá? Então, direito de todos, a educação, né? Dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao a. Acolhimento de todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Tá? Não foi isso que a gente viu lá nos slides, tá? Não está no texto da Constituição, então não é a A. B. Pleno desenvolvimento da pessoa, perfeito. Seu preparo para o exercício da cidadania, perfeito. Sua qualificação para o trabalho, perfeito. Então aqui pra gente novamente o gabarito letra B de bola. C. Preparo para o exercício de uma profissão, garantindo o acesso aos cursos técnicos profissionalizantes. Não é isso que está lá, tá, pessoal? No artigo 205. Então, C incorreta. D. Acesso à formação religiosa, garantindo a formação de pessoas mais éticas, solidárias, visando uma sociedade harmônica. Isso não seria uma coisa ruim, tá, pessoal? Mas não é isso que está no artigo 205. Então, a alternativa D é incorreta também. Cuidado de crianças até 3 anos, a alfabetização durante a educação infantil e ao preparo para o trabalho no ensino médio. Ah, pessoal, novamente, não está implicitamente incorreto o texto, mas não está expressamente na Constituição, tá? Então, incorreta. A gente segue o critério legal, o critério que está positivado lá na Constituição. Então, gabarito, letra B de bola. Agora, questão 3, Prefeitura de Suzano, aplicado em 2016. Um princípio consagrado, um princípio do ensino consagrado no artigo 206 da Constituição Federal é aquele que afirma a alternativa A, primazia das instituições públicas de ensino sobre as particulares para receber matrículas em qualquer região. B, gratuidade do ensino em todos os níveis. C, gestão democrática nas escolas. D, homogeneidade de ideias e concepções pedagógicas praticadas. Garantia de um padrão de qualidade. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente acha dos princípios. Então vamos lá. Os princípios, né? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público, tá? Gratuidade do ensino
público. Valorização dos profissionais da educação escolar, por meio de planos de carreira e concursos nas redes públicas de provas e títulos, tá? Gestão democrática do ensino público. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional. Garantia do direito à educação ao longo da vida, tá? Então, que a gratuidade do ensino ao longo da vida. Então, vamos voltar para a questão? Então, o princípio do ensino consagrado no artigo 206 da Constituição Federal é aquele que afirma, pessoal, antes de comentar as alternativas, eu quero que vocês notem como a banca tenta induzir a gente ao erro por meio de alguns probleminhas ali implícitos, uma mudança de palavras, tal, uma interpretação um pouquinho mais aprofundada, não muito, mas vamos lá. Alternativa A: primazia das instituições públicas de ensino sobre as particulares para receber matrículas em qualquer região, tá? Não existe essa vedação, tá, pessoal? Até porque o ensino, ele é livre à iniciativa privada também. Iniciativa privada. B: gratuidade do ensino em todos os níveis, tá? Não é isso que diz isso aqui. Parece que tá perfeito, mas não é, tá? Gratuidade do ensino público. C: gestão democrática nas escolas, tá? Não é assim que está no texto de lei. É gestão democrática do ensino público também, nas instituições oficiais. Beleza, pessoal? D: homogeneidade de ideias e concepções pedagógicas. Errado, tá? Não é homogeneidade, é pluralidade. Pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. E garantia de um padrão de qualidade. Perfeitamente, como está em algum dos princípios do artigo 206. Então, gabarito aqui pra gente, letra E. Questão 4. A educação, segundo a nossa Constituição Federal do Brasil, é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O mandamento constitucional, que assegura a possibilidade de colaboração escola, família, comunidade, é o que afirma que o ensino será ministrado com base no princípio da. Então, antes da gente comentar lá, pessoal, a gente vai buscar esse preceito, tá? O mandamento que a questão está pedindo, tá? Que é o quê? Ele está pedindo o mandamento constitucional, aqui, ó, está pedindo o mandamento constitucional que assegura a possibilidade de colaboração, tá? Da escola, família, comunidade, tá? Então, é alguma coisa que faça uma integração dessas três vertentes. Então, alternativa A: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. B: gestão democrática do ensino, na forma da lei. C: valorização dos profissionais da educação escolar. D: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ou E: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, a gente volta aqui para o slide dos princípios. O que a gente acha? Aqui, ó, a gente tem a igualdade de permanência, a igualdade de acesso e permanência na escola. A gente vê isso como um princípio democrático de integração da sociedade em relação à escola, ao ensino? Não. Aí a gente tem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Tem um pouco a ver com aquela questão? Não. Tá? São princípios de universalização do ensino, mas não tem essa pegada um pouco mais democrática, assim, para integrar a sociedade dentro do ensino. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, olha, aqui até que tem uma certa correlação, mas não acho que esse seja o mais adequado. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, aqui está dando o direito à iniciativa privada de também participar do ensino, mas não há uma integração completa da sociedade no ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Não, pessoal, também não, tá? Aqui só está fazendo o mandamento constitucional da gratuidade. Valorização dos profissionais da educação escolar?
Parece ser algo mais democrático? Não. Agora, se a gente perceber esse aqui, ó, gestão democrática do ensino público. Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Por quê? Vamos voltar lá para a questão? Se a gente olhar bem, as alternativas, todas elas são incisos do artigo 206 que não estão incorretas, tá? Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola não é algo que não existe na Constituição, tá? Mas não traz essa colaboração da escola, comunidade, tá, pessoal? Então, aqui não traz essa questão. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, perfeito. Encontramos aqui a nossa. E as outras, vou só passar por cima aqui, mas só para vocês entenderem. Valorização dos profissionais da educação escolar também não traz esse princípio democrático. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber também não traz esse princípio democrático, traz um princípio de liberdade do ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais também não. Aqui é mais uma pegada de um mandado constitucional. Tá? É um mandado constitucional de gratuidade. Certo? Então, gabarito letra B. Questão número 5. Conforme o inciso 1 do artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil, é dever do Estado a garantia de educação básica de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para... Vamos dar uma olhada nisso aí? Questão aplicada pela Prefeitura de Guarulhos, tá, pessoal? Então, vamos só dar uma olhadinha nessa parte que trata da idade e a quem teve acesso a ela. Então, ó, então dos 4 aos 17, todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Antes da gente comentar isso aqui, vamos dar uma olhada lá primeiro. Então, a gente trata aqui do dever do Estado, tá, pessoal? O dever do Estado. O que a gente tem sobre o dever do Estado? Que a efetivação mediante garantia de educação básica, tá? O dever do Estado é garantir a educação, efetivar a educação mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, tá? Obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos. Inclusive aos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio. Educação especializada aos portadores de deficiência, tá? As pessoas com deficiência, tá? Aqui, preferencialmente, na rede regular de ensino. Educação infantil até os 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento no ensino fundamental mediante material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo? E a gente tem aqui também disposições gerais sobre o dever do Estado, que o ensino obrigatório, tá? Ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, e o não oferecimento do ensino importa a responsabilidade da autoridade competente. Tá? E o poder público ainda deve zelar pelo recenseamento dos educandos, realizar a chamada e zelar pela frequência à escola. Tá? Então, para a nossa questão lá, pessoal, o que a gente encontra aqui para poder achar a resposta? Ali na parte superior do dever do Estado, a gente tem a efetivação do ensino, tá? A efetivação do ensino mediante garantia de educação básica dos 4 aos 17 anos, inclusive aos que não tiveram acesso
na idade própria. Beleza? Vamos voltar para a questão? Então lá. Conforme o inciso 1 do artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é dever do Estado a garantia de educação básica dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para os que não tiveram acesso na idade própria. Certo? Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. A. Dos 4 aos 17. Tá? Assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então aqui pra gente de cara, gabarito letra A. Tá? O que a gente acha de incorreto nas outras? A gente vai ver que a gente consegue eliminar só pela primeira lacuna. Ó, dos 6 aos 14? Não. Dos 6 aos 17? Não. Dos 4 aos 14? Também não. E do 0 aos 17? Também não. Então, gabarito letra A. Questão número 6. Aplicado pela Prefeitura de Presidente Prudente em 2016. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de a. Atendimento noturno em classes especiais aos jovens portadores de deficiência. B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino aos alunos das escolas particulares. C. Atendimento aos portadores de deficiência em instituições privadas de ensino. D. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. E. Oferta de bolsas de estudo em cursos profissionalizantes privados para os filhos de trabalhadores. A gente já consegue identificar algumas inconformidades também com o texto constitucional, tá? Então vamos só dar uma olhada rápida lá, só para a gente revisar, repassar e reforçar esses conteúdos, mas a gente já aqui, pelo jeito, já conseguiu identificar o gabarito tranquilo. Então vamos lá. Dever do Estado. A efetivação do ensino mediante a garantia de educação básica dos 4 aos 17 anos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio. Educação especializada aos PCDs, tá? Aquela parte lá, preferencialmente na rede regular. Educação infantil até os 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento mediante material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? Essa primeira parte aqui, a gente já consegue achar o gabarito lá. Vamos dar uma olhada? Então, o dever do Estado será efetivado mediante garantia de atendimento noturno em classes especiais aos jovens portadores de deficiência. Aqui não, né, pessoal? Fiz uma salada de vários incisos ali, do artigo 208. B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino aos alunos das escolas particulares. Aqui não, tá, pessoal? Essa parte aqui está incorreta. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. C. Atendimento aos portadores de deficiência em instituições privadas. Aqui, incorreto, tá, pessoal? Não é em instituições privadas. Aqui. É na rede regular de ensino. Na rede regular. Então, C incorreta. D. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Perfeito, tá aqui. Exatamente como o que a gente viu lá nos slides do artigo 208. Oferta de bolsas de estudos em cursos profissionalizantes privados para os filhos de trabalhadores? Aqui também não, tá, pessoal? Então, gabarito letra D. Questão número 7. A assistente de gestão escolar recebe o questionamento de uma mãe sobre a disciplina de ensino religioso em sua escola.
afirmando que alguns colegas de seu filho não participam das aulas. A assistente, baseando-se na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 210, responde corretamente à mãe que o ensino religioso constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental e a. Deve ser frequentada apenas pelos alunos católicos. B. Deve tratar de questões dogmáticas nas diversas religiões. C. Deve ser frequentada por todos os alunos da escola. D. Tem a função de minimizar os casos de intolerância. Ou E. Tem matrícula facultativa. Vamos dar uma olhada sobre essa disposição do ensino religioso? Então, vamos lá. Tá, o ensino religioso, tá, ele está previsto dentro do capítulo não, né? Numa disposição que trata do ensino fundamental, tá, pessoal? Então, o ensino religioso ele está dentro da disposição que trata do ensino fundamental. Tá? O que ele diz do ensino religioso? Que ela constituirá a disciplina do horário normal no ensino fundamental, como diz o enunciado, e ela tem matrícula facultativa, beleza? Agora aqui, só para poder aproveitar todo o slide, vamos comentar sobre o ensino fundamental e o ensino da iniciativa privada. Tá? No ensino fundamental, serão fixados conteúdos mínimos de forma a assegurar uma formação básica comum, o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Tá? Aqui é aquela questão da pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias. O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa e serão garantidos às comunidades indígenas o ensino, ministrar o ensino nas línguas maternas e utilizar os processos próprios de aprendizagem, beleza? E quanto à iniciativa privada, o que diz o texto constitucional? Diz que o ensino é livre à iniciativa privada, devendo apenas cumprir normas gerais de educação e terá autorização e avaliação da qualidade realizada pelo poder público. Beleza, pessoal? Acho que com isso a gente já consegue responder lá. Então, aqui a questão perguntou, a assistente baseando, a mãe perguntou, né, sobre a disciplina do ensino religioso, afirmando que alguns colegas de seu filho não participam das aulas. E por que que não participam, né? A assistente, baseando-se na Constituição, em seu artigo 210, responde corretamente à mãe que o ensino religioso constitui-se de disciplina dos horários normais das escolas no ensino fundamental e, alternativa A, deve ser frequentada apenas por alunos católicos? Não, tá? Porque o ensino religioso, ele não define uma religião, tá? Trata por conta da laicidade do Estado, então ele constitui disciplina, mas não há uma religião específica. B. Deve tratar de questões dogmáticas nas diversas religiões? Tá? Não é isso que diz a Constituição. Alternativa C. Deve ser frequentada por todos os alunos da escola? Não. Aqui não, tá, pessoal? Porque a matrícula, ela é facultativa. Tá? Ela tem matrícula facultativa. Eita, já veio com um gabarito aqui, mas tudo bem. D. Tem a função de minimizar os casos de intolerância? Não é esse o intuito, tá? Não o intuito principal. Mas para nossa questão aqui, E. Tem matrícula facultativa. Então, gabarito letra E. Questão número 8. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 210, afirma-se que o ensino religioso nas escolas públicas é um direito público subjetivo a ser garantido a todos os alunos? Tá, não deve ser garantido a todos os alunos, porque a matrícula é facultativa, tá? B. Obrigatório na educação básica, que eu não vou nem continuar, porque quando fala que é obrigatório já vai em contraponto com o que a gente fala que é facultativo. C. Facultativo, ofertado dentro do horário normal de aula. Perfeito, pessoal. Então, gabarito aqui, letra C de casa. D. Pautado pela doutrina cristã. Não, que lembra que a gente não comentou que não há uma religião específica para o ensino religioso. E.
proibido, pois fere o princípio do Estado laico, tá? Ele não fere, tá, pessoal? O princípio do Estado laico. Por conta disso, a matrícula é facultativa, beleza? Então, gabarito letra C. Questão número 9, aplicado pela Prefeitura de Suzano em 2016. Conforme o artigo 211 da República Federativa do Brasil, a União, os Estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, sendo que a. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. B. Os estados e o DF atuarão exclusivamente no ensino fundamental e ensino médio. C. Os municípios atuarão de modo a assegurar a universalização do ensino médio. D. Os estados atuarão de modo a assegurar a universalização da educação básica. E. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Tá? Então, pessoal, aqui trata de uma disposição que traz as competências, né, do Estado, DF, município e a União. Tá? O que a gente tem sobre isso aqui? Bom, fala que a União ela vai ser o organizador do Sistema Federal de Ensino, financia instituições federais de ensino, ela possui uma função redistributiva e supletiva e tem a finalidade de equalizar oportunidades e um padrão mínimo de qualidade nos estados, no DF e nos municípios, mediante a assistência técnica e financeira, certo? Então ele vai ser organizador, financia as instituições federais, função redistributiva e supletiva e equalizar as oportunidades e o padrão de qualidade mediante assistência técnica e financeira. Quanto aos estados e o DF, tá? Eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, na educação infantil, tá? Então só até aqui já é o suficiente para a gente conseguir resolver a questão. Mas vamos ver aqui a parte que trata da ação conjunta, tá? Ação conjunta de quem? Do Estado, da União, dos Estados, DF e dos municípios. Eles definirão formas de colaboração com o intuito de assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Tá? Além disso, exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão? Só isso já é o suficiente. Então vamos lá. Em seu artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil, a União, Estado, DF, município organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Beleza, isso aqui é só explicando. Sendo que a. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, perfeito, e na educação infantil, perfeito. Então aqui pra gente, gabarito, letra A. B. Os estados e o Distrito Federal atuarão exclusivamente, aqui não, né, pessoal? Aqui ele fala prioritariamente, tá? Prioritariamente. Por isso que está incorreto. Tá? No ensino fundamental e médio. Até ali o resto estaria correto. Mas ali o advérbio é prioritariamente. C. Os municípios atuarão de modo a assegurar a universalização do ensino médio. Não é isso que trata, tá? Sobre os municípios. Não tem essa disposição na Constituição. D. Os estados atuarão de modo a assegurar a universalização da educação básica. Aqui também não, tá, pessoal? Não é isso que está na Constituição. Até porque também o estado ele atua prioritariamente, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? A educação infantil acaba não tendo um peso maior para o estado. Os estados e o DF atuarão prioritariamente na educação infantil, e não, né, pessoal? E no ensino fundamental? Ensino fundamental, beleza, mas educação infantil não, tá? O estado atuará principalmente no ensino médio e ensino fundamental. Então, gabarito letra A. Questão número 10, aplicado pela Prefeitura de Presidente Prudente em 2016. Assinale a alternativa que condiz com o estabelecido no artigo 211
da Constituição Federal do Brasil de 1988, que dispõe sobre a organização em regime de colaboração entre a União, Estado, DF e município. A. Os estados, o DF, atuarão prioritariamente na educação infantil? Os estados atuarão prioritariamente na educação especial? C. Os estados e os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio? D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior? E. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Vamos dar uma olhada rápida lá nos slides? Então vamos lá. Que ele tratou principalmente dos estados e dos municípios, então vamos comentar só elas, tá? Então, ó, os estados atuarão no ensino fundamental e no ensino médio. E os municípios? No ensino fundamental e no ensino infantil. O que a gente tem aqui então? A gente tem um grande conjunto, que um é o município e o outro é estado e DF. Os dois atuarão prioritariamente no ensino fundamental, beleza? E o município vai atuar isoladamente aqui no ensino infantil e o estado DF atuará isoladamente aqui no ensino médio, tá? Então, o município, educação infantil e ensino fundamental, estado, ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui a gente já consegue responder a questão. Vamos lá? Então, ó, a cidade alternativa que condiz com o estabelecido no artigo 211 da Constituição, que dispõe sobre a organização em regime de colaboração entre a União, Estado, DF e município. A. Os estados e o DF atuarão prioritariamente na educação infantil? Não. A. Estado e DF é ensino médio e ensino fundamental. Os estados atuarão prioritariamente na educação especial? Não. Pelo motivo acima, tá? Ensino médio e ensino fundamental. C. Os estados e os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio? O município não atua prioritariamente no ensino médio. Ah, pessoal, então é incorreto. D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior? A gente nem tem disposição no artigo 211 falando do ensino superior em relação aos municípios, tá? E. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, perfeito, e na educação infantil. Alternativa, então, gabarito letra E de escola. Questão número 11, aplicado pela Prefeitura de Serquilho em 2019. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das necessidades no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Complete a lacuna de acordo com o artigo 3º do artigo 212 da Constituição Federal e assinale a alternativa correta. Aqui a gente tem ensino superior, ensino obrigatório, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, o EJA, e dos alunos de educação especial. Vamos dar uma olhada sobre isso? O que a gente tem? A gente trata do financiamento, tá, pessoal? O artigo 212, ele traz normas gerais de financiamento do ensino e da educação. O que a gente tem? Ó, a União destinará nunca menos que 18%, tá? Então aqui a União 18%, vi alguma questão perguntando sobre esse percentual, 18% para a União, Estados, DF e municípios, 25%, tá? Municípios, Estados e DF, tá? É bom a gente ter essa noção, porque essa é uma disposição que também está disposta na LDB, tá? A distribuição dos recursos assegurará o atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Tá? Então aqui a gente já tem a nossa resposta lá. Ensino obrigatório, referentes para se garantir a universalização do ensino, garantia do padrão de qualidade e a equidade no atendimento. Tá? Além disso, a lei vai dispor sobre normas de fiscalização, de avaliação, de controle das despesas com a educação em todas as esferas, tá? Aqui, estadual, distrital e municipal. Quanto a outras destinações de recursos, o que a gente tem sobre isso? Que os recursos públicos, eles podem também, tá, ser dirigidos às escolas que são comunitárias, às confessionais ou filantrópicas. Sim, tá? Seguindo um critério legal, tá?
Elas não, elas não se definem assim. Elas têm que estar de acordo com a lei. As escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Que além disso, comprovem a finalidade não lucrativa, tá? Não lucrativa, apliquem os excedentes financeiros em educação e assegurem, né, a destinação do patrimônio, né, em caso de falência, a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, né, no caso do encerramento das suas atividades. E na falta de vagas na rede oficial, né, na rede pública de ensino, né, que diz o seguinte, que esses recursos poderão ser destinados a bolsa de estudos, aos que demonstrarem insuficiência de recursos e quando houver falta de vagas e cursos regulares e falta de cursos regulares na rede pública, na localidade da residência do educando, tá? E que nesse caso o poder público, tá, ele fica obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade que houver. De fato, essa falta de vagas e falta de cursos nas redes regulares de ensino. Então vamos voltar para a questão? Então vamos lá. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das necessidades do ensino obrigatório. O ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, tá? Então aqui pra gente aqui não vou nem comentar as outras, tá? Gabarito letra B de bola. Questão 12, aplicado pela Prefeitura de Guarulhos em 2016. A audiência pública prevista na legislação brasileira tem como objetivo levantar elementos para o processo legislativo e judicial. Assim, a Câmara Municipal de Guarulhos convoca uma audiência pública para a discussão e levantamento de propostas para aplicação de recursos financeiros públicos na área da educação. Segundo o artigo 213 da Constituição Federal de 88, segundo o artigo 213 da Constituição Federal de 88, os recursos públicos poderão ser destinados às escolas públicas, B, às escolas particulares, C, às universidades particulares com fins lucrativos, D, aos alunos carentes para o estudo no exterior, E, aos professores para cursarem pós-graduação. Vamos dar uma olhada nisso? Então, novamente, tá? O que ele está falando lá é sobre a destinação dos recursos, tá? Por quê? A distribuição dos recursos assegurará o atendimento às necessidades do ensino obrigatório. O que seria o ensino obrigatório? Basicamente, a rede regular de ensino, tá? Os estabelecimentos oficiais. Então, aqui pra gente, ó, segundo o artigo 213 da Constituição, os recursos públicos poderão ser destinados a as escolas públicas, perfeito, aqui é o nosso gabarito. B, as escolas particulares, não existe essa disposição, tá bom? C, as universidades particulares com fins lucrativos, bem não. Aos alunos carentes para bolsas no exterior, não, se fosse alunos carentes, né, quando houver falta de vagas, poderia haver, mas aos alunos carentes para bolsas de estudos no exterior, não. Aos professores para cursarem pós-graduação, também não. Então aqui pra gente, gabarito letra A. Questão número 13. O artigo 214 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 versa sobre o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas, modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam, entre outros, a. Tá? Então aqui ele traz basicamente o caput do artigo, tá, pessoal? E nós temos as alternativas, tá? Ele quer basicamente um dos princípios
que trazem, tá? Que é o objetivo. Então, A, diminuição do analfabetismo. B, erradicação do trabalho infantil. C, formação de professores. D, melhoria da qualidade do ensino. Ou E, promoção da cidadania. Onde que a gente encontra isso aí, tá? Então, eu já vou comentar aqui e depois eu já faço aquela leitura do CAPT um pouco mais esquematizada com vocês, tá bom? Então, ó, as ações dos poderes públicos das diferentes esferas que conduzam a, tá? O Plano Nacional de Educação, ele quer universalizar o ensino, tá? Por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas que conduzam à erradicação do analfabetismo, a gente tem uma alternativa com esse inciso, a universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, Produto Interno Bruto. Então, aqui ó, o CAPT. O que diz o CAPT, pessoal? É basicamente o que a gente viu ali no enunciado da questão, tá? Que a lei vai estabelecer o Plano Nacional de Educação, PNE, com duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Tá? Então a gente tem, durante o texto da Constituição completo, essa menção ao regime de colaboração. Tá? E tem como objetivo, né, definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Tá? A gente pode montar um mnemônico DOME. Diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação com vistas a assegurar a manutenção, o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Beleza, pessoal? Só com isso aqui a gente já consegue responder a questão. Então vamos lá? Ó, então ele fala sobre tudo aquilo, né? Sobre o Plano Nacional de Educação decenal, com o objetivo de articular em regime de colaboração, de definir diretrizes, metas e estratégias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento do ensino nos diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas que conduzam, entre outros, aí vem aquela parte da direita do slide, tá? Conduz o quê? A diminuição do analfabetismo. Diminuição, a gente viu diminuição lá? Não, era erradicação. Erradicação, tá, pessoal? Então, não é a erradicação do trabalho infantil. Também não, pessoal. Não tem nenhum inciso lá que fala do trabalho infantil. Formação de professores, a gente também não encontrou isso lá. D. Melhoria da qualidade do ensino, perfeito. Ou E. Promoção da cidadania. Não é isso que está no artigo 214, tá, pessoal? A promoção da cidadania, ela aparece como uma visão do artigo 205, tá? Mas não está no artigo 214. Então, para a gente gabarito letra D. Questão 14. Questão aplicada pela Prefeitura de Presidente Prudente em 2016. O artigo 214 da Constituição Federal do Brasil de 88 coloca que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias, né? O nosso DOME, de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a alternativa A valorização do ensino superior, B, aos conselhos deliberativos financeiros, C, a educação profissional e tecnológica, D, erradicação do analfabetismo, ou E, a inovação de atendimento escolar. Então vamos dar uma olhadinha lá de novo. Quanto às ações integradas, né? Qual o objetivo dessas ações integradas?
a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB. Certo, pessoal? Só com essa parte aqui a gente já consegue responder lá. Mas aqui vou só ressaltar, né, que a lei vai estabelecer o PNE, o Plano Nacional de Educação, com a duração de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação no regime de colaboração, tá? A gente tem o famoso DOME, tá? Não esqueçam, o único DOME, diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação com vistas a assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Beleza? Vamos voltar lá para a questão? Então ele está pedindo, né, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à valorização do ensino superior. Ali a gente não tem nada tratando do ensino superior, tá, pessoal? Então, a incorreta. Aos conselhos deliberativos financeiros, talvez se fosse no artigo 212, a gente pudesse encontrar alguma coisa nesse sentido. Mas no artigo 214 a gente não tem nenhuma disposição sobre as deliberações financeiras. C. A educação profissional e tecnológica, também não há essa disposição no artigo 214. D. A erradicação do analfabetismo. Perfeito, pessoal. Então aqui, gabarito para a gente, letra D de dado. E. A inovação do atendimento escolar. Não, pessoal, é inovação, cadê atendimento escolar? Universalização, tá, pessoal? Universalização do atendimento escolar, não é inovação, tá? É universalização. Então, gabarito letra D de dado. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá, de mais uma aula de revisão por questões. Tá? Espero que vocês deem um like, vocês se inscrevam no canal, acompanhem e deixe principalmente um comentário, tá, pessoal, falando como que tá a preparação para esse concurso, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando dessa dinâmica da revisão por questões. Espero que vocês gostem muito. E é isso, pessoal. Nos vemos aí na terceira aula, LDB, que está programado. Eu espero lançar esse vídeo antes do final do ano, tá? E eu estou preparando um simulado aí para a gente poder resolver, para a gente poder treinar um pouco melhor para esse concurso. E quem for acompanhar o canal vai ser muito bem recompensado por esse simulado, tá bom? Então, nos vemos juntos aí. E tamo junto, pessoal. Dá o like aí e se inscreva no canal. Obrigado.